Ó, pessoal, a gente vai ver a correção do simulado, né? Da, da Prova Brasil. Da Prova Brasil, tá? Pro nono ano, né? O primeiro simulado que a gente fez. A gente vai corrigir algumas. Então, a primeira questão, o que a primeira questão diz? A primeira questão diz o seguinte: um quadro retangular de 90 centímetros de altura e 1,5 metros de comprimento deverá ser emoldurado. As medidas internas da moldura são exatamente iguais às do quadro, mas na parte externa e de forma simétrica, a altura e o comprimento da moldura terão 20 centímetros a mais que as medidas do quadro. A altura e o comprimento externo da moldura mede, respectivamente. Então, vê, primeiro o que é que ele está querendo? Né? Ele está querendo o seguinte, ele está querendo a altura e o comprimento da moldura externa. Ele não quer saber do quadro todo, não, só da parte externa, né? Essa parte externa. Essa parte aqui, essa parte que fica aqui assim, essa parte externa aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a seta aqui para vocês verem. A seta sumiu aqui do computador. Essa parte aqui, essa parte externa aqui, saber isso aqui. Quanto é que mede o comprimento e quanto é que mede essa altura aqui, tá? Mede essa altura aqui. Então esse é aquele que ele quer, tá? Agora vê o seguinte, vê, ele deu primeiro, ele deu altura em centímetros e deu comprimento em metros. Ó. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes, não. Senão a medida sai distorcida, né? Sai distorcida. A gente sabe que 1 metro é bem maior do que 1 centímetro, né? Então eu tenho que passar ou tudo para centímetro ou tudo para metro. Eu achei melhor passar primeiro tudo para centímetros, tá? Então o que é que eu faço? Eu multiplico por 100. Vou passar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Foi isso que eu fiz. Ó. É como se a vírgula tivesse no 1 ali, né? Aliás, a vírgula está entre 1 e 5. Ó. Quando eu multiplico por 100, ele vai correr duas casas. Ele correu uma casa, a vírgula passou para o número 5. Só que ainda falta outra casa. Aí eu completo com zero. Ó. Tá? É como se a vírgula ficasse depois do zero. Né? Aí ficou 150, vai ficar 150 centímetros, tá? Foi isso, né? Então, e a questão da moldura é isso. Vocês entenderam o que eles querem. Ele quer a moldura, a altura da moldura externa e o comprimento. É isso que ele quer, tá? Então vamos lá, tá? Pronto, pessoal, a gente vai ver a primeira questão do simulado, né? Ele diz, repetindo, vê, o que foi que eu fiz aqui? Está 150 centímetros. Eu passei de 1,5 metros para centímetros, né? Multipliquei por 100, então ficou 150 centímetros. Mais 20 centímetros, que vai aumentar, né? O comprimento dela, que ele falou na questão. Vai aumentar 10 de um lado e 10 do outro, que dá um total de 20. Então eu vou ter 170 centímetros, tá? Agora vê, ele quer a resposta, você olhando, a gente depois vai olhar a questão, ele quer a resposta em metros, ó. Então, para eu passar para metros, né, eu vou dividir agora por 100. Ó. Dividir por 100 é como se a vírgula estivesse no zero. Ó. Ele vai correr duas casas, da direita para a esquerda. Correu a primeira casa, ficou 17,0. Correu outra casa, vai ficar 1,70, tá? 1,70. Então, ele vai ficar igual a 1,70 metros ou 1,7 metros, que é a mesma coisa, tá? Porque 7 décimos é a mesma coisa que 70 centésimo. Então, a resposta pode vir 1,7 metros ou 1,70 metros. Todas as duas estão corretas, tá? A altura, né? A altura, que inclusive ele pediu primeiro a altura, né? Respectivamente, primeira altura e pelo comprimento. Então, veio o mesmo processo, ó. Ele deu 90 centímetros e disse que a moldura externa aumentava mais 20 centímetros, né? Então, ó, ele vai ter 110 centímetros. Multiplico por 100, vai ficar 1,1 metros ou 1,10 metros. As duas coisas estão corretas, tá? Eu botei essa observação aqui, pessoal. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, se eu quero passar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. 1 vezes 100 dá 100, né? 100 centímetros. Se eu quero passar de centímetro para metro, eu divido por 100. 100 dividido por 100 vai dar 1, tá? Então, por passar da maior unidade, que é o metro, para menor, eu multiplico. Eu multiplico por 100, que passa 2 unidades. Metro, decímetro, centímetro, né? Eu multiplico por 100. Se eu quero passar da menor, centímetro por metro, eu divido por 100, tá? É isso aí que eu coloquei aí, tá? Essa observação aí, tá? Essa observação aí. Ó, voltando à questão, né? Dá para perceber que ele foi a letra C e ele considerou 1,10, né?
metros e 1,70 metros. Como eu falei anteriormente, se ele tivesse botado 1,1 metros e 1,7 metros, também estaria correto, tá? Eu quero chamar a atenção só isso aqui, pessoal, vê. Ele está dizendo o seguinte, ó, que ele vai aumentar, né? Aqui no comprimento aqui, esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, tá? Esse pedaço aqui, ele aumenta 10 centímetros para cá e 10 centímetros para cá, um total de 20, tá? Ele que é simétrico, quer dizer que aumenta 10 aqui, ó, e aumenta 10 aqui, né? Parte externa. E em cima a mesma coisa, né? O mesmo processo, tá? Para a altura, tá? Então vê, isso aqui é a medida da altura, né? Só da moldura, tá? É 1,10 metros, né? De altura e 1,70 metros de comprimento, a moldura como um todo, tá? A moldura como um todo, a moldura externa. É isso aí, tá? Ó, vamos agora para a segunda questão. Ó. Ele diz assim, vê, a capacidade total de uma geladeira em um posto de saúde é de 250 litros. Dentro dessa geladeira, inicialmente vazia, foram colocados 20 embalagens de frasco de vacina de 750 centímetros cúbicos cada uma. A capacidade não ocupada no interior da geladeira é de... Está dizendo o seguinte, pessoal, vê, a capacidade da geladeira, tá? Não tem nada na geladeira, ela tem uma capacidade de 250 litros, tá? Ele pegou 25 embalagens, né, de frasco de vacina e colocou dentro da geladeira, sendo que cada uma, ela tem um volume de 250 centímetros cúbicos. Cada embalagem, ela colocou 20, tá? Cada embalagem tem 750 centímetros cúbicos de volume ali dentro, tá? Então a gente tem que ver isso aí, né? Então vamos resolver, né? Sim, pessoal, vamos resolver a segunda questão, veja. Foi o que ele falou, o que a gente tem da questão. A geladeira, a capacidade dela é de 250 litros, tá? L de litros, tá? Dentro da geladeira há 20 embalagens de vacinas com 750 centímetros cúbicos cada uma, né? Ou seja, cada frasquinho daquele, o volume dele é de 750 centímetros cúbicos de vacina, né? Cada vidro daquele ali, tá? Eu tenho essa observação que isso aqui é muito importante, pessoal, ver. 1 litro, ele tem a mesma capacidade que 1 decímetro cúbicos. Eu quero dizer o seguinte, pessoal, imagina que você tem uma caneca no formato de um paralelepípedo, ou seja, ele tem comprimento, largura e altura. Imagina só sem a parte de cima, né? Uma caneca, a parte de cima cortada, né? Ele vai ter o comprimento, a largura e a altura, tudo em decímetro. Então, 1 decímetro de comprimento, um decímetro de largura e 1 decímetro de altura. Então eu vou ter 1 decímetro cúbico. Então se eu tenho essa caneca com esse formato e eu pegar 1 litro de qualquer líquido, de água, de refrigerante, de suco, que seja, eu colocando dentro dessa caneca, ele vai dar exatamente, vai ter exatamente a mesma capacidade. Ou seja, 1 litro tem a mesma capacidade que 1 decímetro cúbico, tá? Então veja, como a unidade é cúbica, né, para passar da unidade maior para a menor, multiplica por 1000 e o contrário divide-se por 1000. Então quer dizer o seguinte, veja, quando eu passo de metro linear, bom, o cara vai comprar um tecido para fazer uma calça, uma menina vai comprar um tecido para fazer um vestido, que seja. Então veja, ele vai medir em metro linear, né? Ele vai medir em metro linear. Então isso aí o que é que eu faço? Ó? Se eu quero passar de metros, né, para centímetro, a centímetro tem duas unidades, metro, decímetro, centímetros. Então eu vou multiplicar por 100, né? Porque quando eu multiplico de metro para decímetro, multiplico por 10, decímetro para centímetro, multiplico por 10. Ou seja, multiplico sempre por 10 cada unidade, né? Da maior para menor. Ou então, se eu sair da menor para maior, eu sempre vou dividir por 10. Se eu fizer esse mesmo raciocínio com a superfície, né? com a área, quer comprar um terreno, tal, eu vou medir em metros quadrados ou centímetros quadrados, se for se for um terreno, metros quadrados. Se for uma coisa menor, centímetros quadrados, assim vai. Então, como é que eu faço? Se eu passar da unidade maior para uma menor, eu multiplico por 100. Então, eu tenho 1 metro. 1 metro é quantos decímetros? Eu tenho 1 metro quadrado. São quantos decímetros quadrados? 1 vezes 100 vai dar 100. Ou seja, 1 metro quadrado é igual a 100 centímetros quadrados. 1 metro quadrado, né? Cada unidade que eu vou passando, eu vou multiplicar por 100. Se eu quero passar de metros quadrados para centímetros quadrados, ó, multiplico por 100 e por 100, né? Ou seja, vai dar 10.000 centímetros quadrados.
E o metro cúbico? O metro cúbico, né, ou centímetro cúbico, a unidade cúbica, eu vou multiplicar sempre por 1000 para passar da menor para menor, da maior para menor, tá? E da menor para maior eu divido por 1000. Então, foi isso que eu tô relembrando a você, né? Então, a ver, quando a unidade cúbica, para passar de uma unidade maior para uma menor, multiplica por 1000. E o contrário, divide por 1000, tá? Então, vê, o que é que a gente sabe? A gente sabe que cada frasco de vacina tem 750 centímetros cúbicos. Isso foi dado na questão, né? Ele comprou a embalagem tem 20 frascos. Então eu vou multiplicar por 20. Ó. Então eu vou ter o quê? 15 metros cúbicos, né? A capacidade que ele vai ocupar na geladeira, né? Essas vacinas vai ser de 15 metros cúbicos, tá? 15 metros cúbicos. Ó, pessoal, continuando, né? Continuando, ó. O que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o seguinte, ó. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Eu tenho o seguinte, ó. A geladeira tem 250 decímetros cúbicos, né? Que é a mesma coisa que 250 litros. Quando eu multiplicar por 1000, né? Eu vou multiplicar por 1000, ó, vou passar para centímetros cúbicos, né? Decímetros cúbicos, ó, a unidade inferior a ela, mais próxima, é exatamente os centímetros cúbicos. Então eu multiplico por 1000, ó. Então 250 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 250 mil centímetros cúbicos. Então agora eu vou subtrair a capacidade da geladeira, tá? Só fiz transformar a parcela de litros, né, para centímetros cúbicos. Ó. Então 250 mil. Eita, não está saindo nada. Tá, 250 mil centímetros cúbicos, né? Menos 15 mil centímetros cúbicos, né? Você fazendo essa conta aqui, subtraindo isso aí, né? Um do outro, vai dar 235 mil centímetros cúbicos. Mas veja, ele não quer a resposta em centímetros cúbicos, né? Ele quer a resposta em litros, né? Então eu vou dividir por quanto? Estou passando da unidade menor para maior, né? Centímetro, a que fica imediatamente acima dela é o decímetro, né? Decímetro cúbico. Então eu vou dividir por 1000. Ó. Então 235 mil centímetros cúbicos, né? Dividido por 1000, né? Vai ser igual a 235 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 235 litros, tá? Mesma coisa. Ó, vamos agora analisar a terceira questão, né? Ele diz assim: Augusto convidou amigos para uma feijoada no sábado. Ele reservou R$ 100 para comprar os ingredientes para a feijoada e os refrigerantes. Ó, a carne custa R$ 48. A carne ele comprou, custou R$ 48. O feijão e os temperos custaram R$ 14. A couve, a pimenta e o arroz juntos custaram os R$ 10. Aí a pergunta é a seguinte: se cada refrigerante custa R$ 7, o número máximo de refrigerantes que ele poderá comprar é... Sim, pessoal, aí vê. Ele tinha R$ 100, né? É o dele que ele tinha para comprar feijoada. R$ 100 era o dele que ele tinha para fazer a feijoada dele, com tudo, né? Então, como a gente falou anteriormente, ele gastou R$ 48 com a carne, mais R$ 14 com feijão e temperos, né? E mais R$ 10 com a couve, a pimenta e o arroz, tá? Ele gastou essa quantidade. Você multiplicando tudo que ele gastou, 48 mais 14 mais 10 vai dar R$ 72. Então ele gastou R$ 72. A questão diz que cada refrigerante custa R$ 7. Quantos refrigerantes ele poderá comprar? Vê, se ele tem R$ 100, o total de dinheiro, gastou 72, o preço dos ingredientes, tá? Sobrou quanto? Sobrou R$ 28. Com esses R$ 28 é que ele vai comprar os refrigerantes. Se cada refrigerante custa R$ 7, ele vai dividir 28 por 7. Então, ó, como um refrigerante é R$ 7, basta dividir 28 por 7, que vai dar igual a 4 refrigerantes. Então ele vai poder comprar 4 refrigerantes. Resposta, né? Letra C, né? 4 refrigerantes, né, pessoal? Agora vamos para a quarta questão, tá? A quarta questão ele diz o seguinte: uma equipe de fotógrafos profissionais registrou um casamento utilizando 3 câmeras fotográficas, com capacidade para 540 fotos em cada uma. Cada uma das câmeras, né? Ele tem uma capacidade de 540, tirar 540 fotos, né? Ao final do casamento, ainda restava na primeira câmara espaço para 36 fotos. Na primeira câmara, né, ele tirou um monte de fotos e ainda sobrou 36.
Na segunda, espaço para 40 fotos, né? Tirou um bocado e sobrou ainda 40. E na terceira, espaço para 18 fotos. Ele pergunta, quantas fotos foram tiradas por essa equipe durante o casamento? Só ver, eu chamei os fotógrafos de F, tá? Chamei de F. Então, ó, o F1, né? Chamei o primeiro fotógrafo, a câmera dele tem capacidade para 540 fotos. Sobraram 36 fotos, né? Ele tirou um bocado de foto e sobrou 36. Isso é dado no enunciado. Ó. O fotógrafo 2, a câmera dele também tem a mesma capacidade, 540 fotos, sobrou 40 fotos, né? E o fotógrafo 3, a capacidade era a mesma, 540 fotos, sobraram 18 fotos. Então, ó, o fotógrafo 1, ele tinha a capacidade da câmera dele é 540, como sobrou 36, na verdade ele tirou 504 fotos. O fotógrafo 2, mesmo raciocínio, a câmera dele tem a capacidade para 540, ele só tirou 40, então sobraram 500 fotos. Aliás, desculpa, a capacidade da câmera dele é 540 fotos, como sobrou 40, ele tirou 500 fotos. E o fotógrafo 3, o mesmo raciocínio, né? Tinha 540, capacidade da câmera 540, ele sobrou 18, então na verdade ele tirou 522 fotos. Então no total eles tiraram quantas fotos? Ó? Ele tirou 504, né? O primeiro fotógrafo, o segundo fotógrafo tirou 500 fotos e o terceiro 522. Então eles tiraram os três juntos, 1.526 fotos. Então foi isso que eles tiraram, tá? Foi isso que eles tiraram. Ó, voltando para a questão, né? Voltando para a questão, ó, eles tiraram 1.526 fotos, letra B, tá? Essa é a resposta, tá? A gente vai dar uma paradinha por aqui porque o vídeo ficou muito extenso, tá? Depois eu gravo o restante, né? O restante das questões.